A paz do Senhor, queridos, tudo bom com vocês? Seu amigo pastor Michael de Jesus comentando a lição de número 10, Espírito Santo, o capacitador. Permita-me lhe fazer uma pergunta. Se a sua esposa estivesse grávida, você confiaria o parto da sua esposa a um serralheiro? Acredito que não. Então, como você quer pregar, ensinar, dirigir culto, fazer a obra de Deus, trabalhar no reino de Deus, sem se preparar? Algumas pessoas querem ficar em pé para pregar, ensinar, dirigir culto, etc., mas não querem sentar para aprender. Nessa lição, nós veremos Espírito Santo, o capacitador. Temos alguns objetivos, dentre eles, mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Segundo objetivo da lição de número 10 é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. Terceiro, destacar que o Espírito distribui dons espirituais com propósito e para edificação da igreja. Estou aqui com a lição, o texto áureo está em Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Observe, temos aqui um artigo definido, o meu espírito sobre toda a carne. A verdade prática diz: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, certa feita, disse: a nossa capacidade não vem de nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus. A leitura bíblica em classe está em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, sobre o dia de Pentecoste, quando a igreja foi inaugurada. Temos também o capítulo 8, versículo 14 ao 17, dentro do contexto de Samaria. Nós temos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. A nível de conhecimento, Novo Testamento, como se trata de epístolas, de cartas e não de livros, se diz 1ª, 2ª Coríntios, 1ª Coríntios, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses. Só a nível de conhecimento, isso é basilar. Antigo Testamento, livro, 1º Reis, 2º Reis, 1º Samuel, 2º Samuel. Como é estudo bíblico, só a nível de conhecimento. Temos aqui a introdução da lição, eu vou comentar aqui de forma resumida. A introdução diz sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. Nós sabemos que existem algumas pessoas que são sensacionalistas e não são continuistas. Eu sou continuista, ou seja, está válido os dons do Espírito na atualidade, não cessaram. Os dons do Espírito Santo continuam em evidência na igreja. Nós temos aqui a atuação do Espírito Santo, vai além da obra de regeneração. Nós vimos na lição passada, a lição de número 9, sobre o Espírito Santo regenerador. A regeneração é o novo nascimento. Porém, a atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. O Espírito Santo é Deus, com os mesmos atributos que o Pai tem, que Jesus Cristo tem. O Espírito Santo, ele não é menos Deus do que o Pai, do que Jesus. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, a atuação dele vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nessa lição, veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Observe que a Bíblia apresenta dons de Deus, dons de Cristo
e dons do Espírito Santo. Dons de Deus, vocações naturais, independente se a pessoa é cristã ou não. A pessoa toca um violão, a pessoa canta muito bem, independente se é cristã ou não. Dons de Deus, vocações naturais dadas por Deus, a pessoa do Pai. A Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 11, nos mostra sobre dons de Cristo, que são chamadas ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São dons de Cristo dado para a igreja. E nós temos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são para aqueles que são batizados no Espírito Santo. A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 12, e não está somente ali, há outros dons, também dado pelo Espírito Santo. Mas é importante destacar que existem dons de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito Santo. Um só Deus, mas três pessoas distintas. E é preciso diferenciar essas três classificações de dons. Dons ministeriais são dons de Cristo dado à igreja. Dons de Deus são vocações, independente se a pessoa é cristã ou não. E dons do Espírito Santo para quem é batizado no Espírito Santo. Nós temos aqui o tópico de número 1, a promessa do derramamento do Espírito, uma promessa de abrangência universal. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para as páginas veotestamentárias, nós vemos a primeira e segunda fases de atuações, duas fases de atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos a primeira fase e a segunda fase, mas a Bíblia nos mostra uma terceira fase de atuação do Espírito Santo, que é a dispensação da graça, onde o Espírito Santo foi derramado. Então, dentro do Antigo Testamento, nas páginas veotestamentárias, o Espírito Santo, na segunda fase, ele agia por porção, homens fontes, reis, sacerdotes, profetas, juízes, mas houve promessas. Homens de Deus se levantaram e nós temos a promessa de abrangência universal. O material aqui vai destacar de forma mais específica, né? Joel capítulo 2, versículo 28, que nós lemos no início, né? O texto áureo está Joel capítulo 2, versículo 28, sobre o derramar do Espírito. Na Nova Aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16, João capítulo 1, versículo 32 e 33. Quero destacar aqui Mateus capítulo 3, versículo 11, sobre a fala de João Batista. Eu batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que batizará com Espírito Santo e com fogo. Nós temos aqui então o revestimento de poder. Nós temos aqui o batismo no Espírito Santo. Há uma diferença entre o batismo no corpo de Cristo e o batismo no Espírito Santo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nós temos ali o batismo no corpo de Cristo. Quando a pessoa ela nasce de novo, quando a pessoa é regenerada, o Espírito Santo batiza a pessoa no corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Agora, o batismo no Espírito Santo, quem batiza é Jesus. Observe, o batismo no corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, é o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, conhecido como a segunda bênção, quem batiza, o batizador, é Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista é bem claro. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O fogo aí é símbolo do Espírito Santo, não é fogo de juízo. É só analisar o contexto. E para analisar o contexto, é preciso começar do versículo de número 1. Algumas pessoas dizem que é fogo de juízo, mas nós temos aí dois públicos diferentes
e temos dois tipos de fogos aí dentro do capítulo 3 de Mateus. O batismo no Espírito Santo e fogo é a mesma coisa. Algumas pessoas diferenciam, dizendo que o fogo aí é fogo de juízo, mas para os que estavam arrependendo, o fogo é fogo de revestimento de poder, como símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pela chuva, pelo vento, pelo rio, pelo orvalho, pelo selo, pelo penhor, pelo fogo e outros símbolos. E tem dentro do contexto o fogo de juízo. Então são dois públicos diferentes. Para quem não se arrependia, é fogo de juízo, onde a palha será queimada. Mas para os que estavam arrependendo, o batismo com o Espírito Santo e fogo. Batismo no Espírito Santo e fogo. Alguns preferem essa expressão, batismo no Espírito Santo e com fogo. Há outro grupo que ensina que o fogo aí também não é de juízo, mas eles diferenciam. Uma coisa é o batismo no Espírito Santo, outra coisa é o batismo com fogo. Eu sou do posicionamento que o batismo no Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa, é o revestimento de poder. Esse é o meu posicionamento bíblico. Então nós temos na profecia a expressão sobre toda a carne, aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Para uma pessoa receber o revestimento de poder, ela tem que ser salva, né? Regenerada, nasceu de novo. Uma vez que a pessoa nasceu de novo, ela foi vestida com vestes de salvação. Aí sim, ela está apta para buscar o revestimento de poder. Deus não reveste uma pessoa de poder se ela não é vestida com veste de salvação. Então observe, primeiro, novo nascimento, depois o revestimento de poder. É claro, e aqui precisa abrir um parêntese e explicar que existem pessoas que mesmo antes de batizar nas águas, ela foi batizada no Espírito Santo, foi revestida de poder. Mas como assim? Atos, capítulo de número 10, a Bíblia nos mostra esse acontecimento. Nós temos base bíblica e a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Quando nós vemos Pedro na casa de Cornélio, em Atos, capítulo de número 10, nós vemos ali pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, recebendo o revestimento de poder. O Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. Nós temos aí a simbologia do Espírito Santo como chuva. Observe que Pedro pregava a palavra de Deus. E enquanto Pedro pregava a palavra de Deus na casa do Cornélio, o Espírito Santo caiu. Então pregue a palavra, porque aí o Espírito Santo vai agir, porque ele age através da palavra. Pedro pregou a palavra, o Espírito Santo caiu. E aqueles que foram revestidos de poder, eles não tinham ainda sido batizados nas águas. E o próprio texto, Pedro vai mencionar sobre essa questão. Observe que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, arrepende de seus pecados, crê em Jesus, ela nasce de novo. O novo nascimento acontece antes do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma confirmação pública da fé da pessoa e uma obediência à ordenança bíblica de batizar. Jesus Cristo disse, né? Para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, algumas pessoas, mesmo antes do batismo nas águas, elas são batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque nasceram de novo, elas arrependem do pecado, creem em Jesus, e às vezes, naquele momento mesmo, a pessoa é revestida de poder, é batizada no Espírito Santo. E abrindo parênteses, às vezes existe o cristão na igreja, que tem 15, 20 anos dentro da igreja, e não é batizado no Espírito Santo. Temos aqui o subtópico 2, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. As profecias, os sonhos, as visões, nós temos aí
revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Lembrando que Deus fala através de sonhos, de visões, Deus fala de várias maneiras, mas o cristão, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Não seja guiado por sonho, não seja guiado por visões, não seja guiado por profecia. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo. E a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Lembrando que eu não sou contra. Deus fala através de sonhos e de visões. Sim, claro que fala. Temos o subtópico 3, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial desses últimos dias. Mas observe que essa palavra ela vai cumprir-se na sua totalidade lá no milênio, que é a dispensação da plenitude dos tempos, aonde a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, Joel capítulo 2, versículo 28, cumpriu-se em Atos capítulo 2, mas a plenitude dessa palavra irá cumprir no milênio, que é o reinado literal de Jesus. Sabemos que existem os amilenistas que não acreditam no milênio literal, porém, eu sou pré-milenista dispensacionalista. É isso mesmo. Esse é outro assunto, é um assunto escatológico. Deixa eu passar aqui. Nós temos o tópico 2, o cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Então nós temos a Trindade ou divindade, como queira, envolvido aí no derramar do Espírito Santo. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse revestimento significa vestir-se com uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural indispensável para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder, dunamis, não é apenas força para resistir ao pecado, Romanos 8,13, mas também ousadia para proclamar o Evangelho, Atos 4,31. Autoridade para operar milagres, Atos 6,8, e sabedoria para edificar a igreja. Os sinais da descida do Espírito Santo. Então nós temos aí a questão, Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram, o advento do Espírito Santo, o som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração. Temos Êxodo capítulo 19, versículo 18, Monte Sinai. Temos Mateus 3,11. Olha o Mateus 3,11 aí. Isso é bem polêmico, hein? Mas o batismo no Espírito Santo e com fogo, fogo ali está falando de símbolo do Espírito Santo, que queima pecado, que traz purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequente, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Temos aqui a evidência do revestimento de poder para a Assembleia de Deus, dentro do posicionamento da Assembleia de Deus, tanto escola dominical quanto na questão do ETAD. A Assembleia de Deus coloca que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, como evidência de que a pessoa
foi batizada no Espírito Santo. Porém, há outros posicionamentos que não necessariamente. Há casos que acontece o falar em línguas e há casos que não colocam a variedade de línguas como um dos dons do Espírito Santo. Então, não necessariamente o falar em línguas, mas para a Assembleia de Deus, se não falar em línguas, não foi batizado no Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela professa para todos a fé em Cristo. Um dos alvos principais de Jesus em sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta da regeneração. Temos Atos 8:14, 9:17, Atos 10:44 ao 48, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, Paulo em Éfeso, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 10 e 11. Significa experimentar a plenitude do Espírito. O batismo no Espírito Santo, a pessoa permanece na vida, né? Uma vida de devoção, de entrega. Essa pessoa tem um dinamismo para evangelizar, para buscar o Senhor. É a capacidade, o batismo no Espírito Santo é a capacidade da frágil natureza humana para cumprir a grande comissão. Então, a pessoa, ela tem à sua disposição aí, quem não é batizado no Espírito Santo, buscar esse revestimento de poder. Infelizmente, vivemos em um tempo em que as pessoas buscam mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. As campanhas, né? Pouco se vê campanhas buscando os dons do Espírito Santo, buscando batismo no Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Ele fala sobre o dom da profecia, né, que é o melhor dos dons do Espírito, porque quem fala em profecia edifica o outro, mas quem ora em línguas edifica a si próprio. E quem ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, dentro do contexto, nos mostra que deve buscar também o dom da interpretação das línguas. Nós temos aqui o tópico 3, a continuidade do derramamento do Espírito, a extensão da promessa do Espírito. O Espírito opera com diversidade e unidade. Então, não cessou, nós, pelo menos eu, né? Não sou sensacionalista, eu sou continuista. O Espírito Santo continua distribuindo, sim, os dons. O Espírito Santo distribui dons com propósito. Os dons não são para ostentação, né, pessoal, mas para o serviço do reino. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Às vezes a pessoa fica disputando quem fala mais língua que o outro, né? Fica disputando quem tem mais dom. Tinha um rapaz que ele ficava disputando e ele dizia que ele tinha os 9 dons, o povo apelidou ele de 9 dons, lá vem o 9 dom. Então, os dons do Espírito Santo não é para ostentação, é edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Leia 1 Coríntios capítulo 14, versículo por versículo. E glorificação de Cristo, 1 Coríntios 12, versículo 3. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Devemos seguir o amor, buscar com zelo os dons espirituais. O Espírito Santo distribui para o que for útil, mas nós devemos buscar, né? Eu me lembro da minha juventude, quando subíamos ao monte, jejuávamos, íamos à igreja orar pela manhã, nós estávamos buscando o revestimento de poder. Então as pessoas precisam buscar. Eu fui batizado no Espírito Santo num culto de domingo na igreja. O Espírito Santo, Jesus Cristo me batizou no Espírito Santo num culto de domingo. Não foi no monte, não foi no meu quarto, apesar de subir monte várias vezes com o propósito de ser batizado no Espírito Santo. Mas deve-se buscar. Eu estou buscando. Você está seguindo o amor? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segue o amor e busca com zelo os dons espirituais. Essa lição, uma lição onde
nós podemos concluir que o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus. Deus abençoe sua vida. Um resumo bem simples aí da lição de número 10. Deus te abençoe. Se você quiser, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam serem alcançadas. Deus abençoe.